Bom, se você está aqui nesse vídeo, é porque você quer entender se de fato você tem algum sintoma de que você não está indo bem financeiramente, ainda que você não perceba. Se você tiver, por exemplo, 2 desses sintomas, muito provavelmente você está doente. O problema é que alguns desses sintomas são silenciosos. E aí, como eles são silenciosos, nós muitas vezes temos uma doença e não sabemos. E aí isso nos leva à ruína financeira, ao endividamento ou a alguns outros problemas muito sérios e muito graves. 10 sintomas, então, de que você não está indo bem financeiramente, ainda que você não perceba. Vamos para o primeiro sintoma? O primeiro sintoma é o seguinte: você não consome conteúdo financeiro de qualidade. Esse é um sintoma e tanto. Porque se você se mantém completamente distante do mundo financeiro, isso é um problema. Porque ninguém pode se manter completamente alheio às questões financeiras, porque elas são questões fundamentais para vivermos uma vida melhor. Isso é verdade? Claro que é. Se você precisa comprar um carro, você precisa saber negociar. Para saber negociar, você precisa entender sobre a taxa Selic, sobre o CDI, e você precisa entender sobre como você vai negociar bem aquele valor, o que está acontecendo com a indústria automotiva, se aquele veículo é bom, se aquela indústria, aquele fabricante de veículos é bom, quem está competindo com ele, se você consegue revender bem aquele veículo ou não, e tantas outras questões da vida, como, por exemplo, financiar qualquer tipo de eletrodoméstico, negociar um emprego. Você precisa entender o que está acontecendo com o mundo, e as finanças, o mercado de capitais, o mercado financeiro fazem parte da sua vida, ainda que você não queira. De modo que conhecer o mercado é sim caminhar para viver uma vida melhor. Você precisa construir o hábito de consumir conteúdos financeiros de qualidade, não é qualquer conteúdo, tá? Você precisa consumir conteúdo de qualidade. Se você está aqui assistindo esse vídeo, muito provavelmente ou você está começando ou você já tem esse hábito. Se não, você pode começar a ter. Eu espero que você goste de ouvir o quê? De ouvir a respeito do assunto, de ouvir a respeito desses assuntos, e você é muito bem-vindo, inclusive, aqui neste canal. É um prazer e uma grande satisfação tê-lo aqui junto comigo. Então, aproveitando, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, comente aqui se você tem algum desses sintomas, se você tem um ou mais desses sintomas, principalmente. Bom, vamos para o segundo sintoma. O segundo sintoma é o seguinte: você não se sente confortável em falar sobre dinheiro. O dinheiro é um tabu para você. Toda vez que alguém menciona esse assunto, você se sente desconfortável, você quer mudar de assunto, e você, inclusive, caso já tenha família, sabe que esse é um assunto muito sensível no contexto da sua família, porque você tem essa dificuldade. Então, às vezes, quando a sua esposa, o seu marido querem falar sobre esse assunto, você tem dificuldade, você foge dessas conversas porque você entende que todas as conversas sobre dinheiro são conversas difíceis ou desgastantes, e isso gera aflição, ansiedade, angústia em você. Se você está com um amigo conversando naturalmente sobre esse assunto, você tem uma tendência a querer mudar de assunto, a se esquivar, a se sentir desconfortável. Esse sim é um problema de que você não está bem financeiramente, porque nós precisamos aprender a falar sobre dinheiro de uma forma saudável, porque nós temos uma boa relação com o dinheiro, sabemos usá-lo a nosso favor, como eu sempre digo, para que tenhamos uma vida melhor. Então, se você tem dificuldade de falar sobre dinheiro, se isso é um tabu, se isso é um assunto delicado e sensível para você, esse com certeza é um sintoma, e muitas vezes é um sintoma silencioso, porque, como eu disse, você quer evitá-lo a qualquer custo, então é difícil identificá-lo. Por exemplo, naquela roda de amigos, e aqueles amigos só falam sobre carro. O Vitor está dizendo, estou naquela roda de amigos, os amigos só falam sobre carro, mulheres, esportes. Mulheres, automóvel, mulheres. Não falam nada sobre dinheiro. Certo? Tem que trocar de amizade? Não fala, preciso trocar de amizade? Meus amigos não gostam de falar sobre dinheiro. Ou eu devo iniciar a conversa com eles também. Ou você vai parecer interesseiro. O que você quer saber sobre dinheiro? Larga de ser invasivo, etc.
Bom, quando nós falamos sobre conversar sobre dinheiro, você não precisa necessariamente trocar as suas amizades, a menos que suas amizades sejam ruins mesmo. Nós somos imitadores por excelência. Então, se você convive muito com quem xinga, você vai xingar. Se você convive muito com quem tem uma rotina admirável, estável, equilibrada, você tende a querer buscar isso também. E você se espelha, né? Eu tenho um amigo, inclusive, que dá uma risada muito engraçada e outro amigo meu que convive muito com ele também começou a rir mais ou menos igual e isso chamou a atenção de todo mundo. De modo que você precisa se atentar para o fato de essas amizades estarem ou não contribuindo para essa vida que você gostaria de ter. Por exemplo, se você está ali nessa rodinha de amigos e quase todos os seus amigos têm problemas financeiros, seus amigos estão endividados, ou o outro está com o nome sujo, e todos eles não querem mudar de vida, estão acomodados, enfim, não gostam de trabalhar, etc. Isso pode ser um problema. Agora, é claro, se estiver todo mundo passando por um período difícil, espero que você ajude eles. Mas preste muita atenção nesse sintoma. Here I come. Oh, here I come. Então, não é simplesmente, eu não gosto de falar porque eu sou tímido, eu sou uma pessoa mais introvertida, então se alguém puxa esse assunto, eu evito comentar sobre os meus bens ou alguma coisa assim. Não é por aí. Eu estou querendo dizer que não conversar de forma saudável, de forma natural sobre o assunto, sem extrapolar os limites das relações sociais, no sentido de invadir o espaço do outro, querer saber quanto que o outro ganha, etc., isso é um problema. Ou seja, se você simplesmente tem dificuldade de falar sobre o assunto, sobre como você consome, o que você tem feito com o seu salário, o carro que você comprou, ou enfim, se você se transporta por Uber, ou se você usa o metrô, ou se você gasta muito com gasolina, se você tem dificuldade de falar sobre coisas rotineiras que envolvem gastos, isso pode ser um problema. Às vezes você, inclusive, está querendo esconder o seu consumo. Você tem vergonha de algumas coisas que você consome e aí você não quer falar sobre isso. Então, pense se esse é um tabu para você. Ou seja, se existe algo em você que é ali afligido quando surge esse assunto naturalmente em uma conversa sobre dinheiro, ou às vezes até no contexto familiar, o que é pior. Bom, em terceiro lugar, um outro sintoma de que as coisas não vão bem na sua vida financeira é que você não sabe, eu não vou falar aqui com precisão, mas que você não faz a menor ideia de quais são os seus principais gastos. O que eu quero dizer é que nós temos aqui aqueles 3 principais gastos, com moradia, alimentação e transporte, e você não tem a menor ideia de qual é o seu gasto com alimentação, transporte e moradia. Ou seja, você pode até às vezes saber o rumo, então eu acho que eu gasto uns 4 mil reais, uns 3 mil reais com moradia. Todos os gastos, tá? Se você tem IPTU, por exemplo, você tem carro, no caso do transporte PVA, então você tem que colocar os impostos, os tributos ali envolvidos nesse consumo, reforma da casa, água, energia, enfim, tudo que tange a sua vida no aspecto de moradia, e você não tem a menor ideia de quantos por cento o seu gasto com moradia representa no seu orçamento total. Você vai falar assim, eu não sei falar de cabeça, eu gasto mais ou menos uns 2 mil reais. Aí você fala assim, tá, mas e aí? Isso é quanto do seu orçamento? É 10%, 20%, 30%? Você não sabe. Você sabe o seu gasto com moradia? Não sabe. Isso é um sintoma. Talvez você esteja doente. Não, mas precisa ter mais sintomas, calma. Então você não tem a menor ideia. Exato, não. Se você tem uma vaga ideia, uma pequena ideia, talvez seja um pequeno sintoma também. Mas é bom saber. É uma gripe, pode ser um resfriado, uma gripe. Estamos aqui para te dar um feliz aniversário. Tá tudo bem. Mas é muito importante que você saiba, porque se você souber, você consegue enxergar com mais clareza se você está passando demais ou não de limites que são mais saudáveis. Um dado aqui importante, então, para a gente se situar. A maior parte da população brasileira que está endividada tem um gasto com moradia superior a 30%. Então, você sabe que se você passar muito de 30%, é claro que cada pessoa tem uma realidade única, talvez você passe mais, mas é importante que você entenda dados, ou seja, esses dados servem para nos dar um referencial. Então, a maior parte das pessoas que está endividada ultrapassa esse limite de 30% com moradia.
ultrapassa o limite de 15% com transporte, ultrapassa o limite de 15% com alimentação. Então, precisa ser a ferro e fogo? Claro que não precisa ser a ferro e fogo, mas é importante que você conheça esses referenciais. São referenciais que nós podemos utilizar para entender se estamos muito longe ou não, porque às vezes nós já sabemos ali, esse gasto está muito alto, eu preciso regular um pouco isso, eu não posso comer tanto fora. E aí você evita perder a mão, evita que essa gripezinha se transforme lá numa pneumonia ou numa gripe muito pior. Bom, o quarto sintoma, e eu já falei sobre ele em alguns outros vídeos de diferentes formas, é que você não tem uma reserva de emergência. Se você não tem uma reserva de emergência, você pode ser conduzido a uma ruína financeira diante de um imprevisto, ou você pode, infelizmente, acabar se endividando. Então, é super importante que você tenha uma reserva de emergência. Se você não sabe ainda, eu vou contar a você como você constrói essa reserva de emergência. Você precisa ter de 6 a 12 meses das suas despesas essenciais. Então pensa ali nas despesas essenciais, aquelas despesas que rodando no modo econômico, ou seja, quando você fala assim, não, eu quero economizar o máximo possível. E aí eu quero que você pense aqui naquilo que você não pode cortar. Então vamos supor que você quer cortar Netflix. Dá para cortar Netflix? Dá, você não vai morrer por isso, algumas pessoas vão. Mas é possível cortar a Netflix e sobreviver. Agora, você não pode cortar a sua alimentação. Não tem como. Você não pode cortar a sua energia. Não tem como. Não dá para cortar a água. Então, não tem como cortar a alimentação, água, energia. Não tem como você cortar. Se você paga aluguel, não tem como você deixar de pagar o aluguel. Se você comprou a casa financiada, não tem como você deixar de pagar a parcela do financiamento. Então, eu quero que você pense nas suas despesas essenciais, aquelas que você precisa ter rodando no seu modo mais econômico. Eu não estou dizendo para você cortar o Netflix, não é para cortar o Netflix, essa é uma economia que não é inteligente, porque é uma economia muito pequena, pouco representativa em percentual do seu orçamento total e que contribui muitas vezes para o seu lazer, para você esparecer. Então, preste atenção. 6 a 12 meses, aí você vai dimensionar o seu risco. Se você é um servidor público, concursado, estatutário, seu risco é muito baixo, você ainda tem uma família, ou você nasceu em berço de ouro, tem uma família muito abonada. Fato é que, de novo, você tem uma realidade que é sua e você precisa dimensionar os seus riscos para entender como você vai formar sua reserva de emergência. Se é com 6 meses, 12 meses, ou se é um pouco mais, um pouco menos, aí você calibra e faz isso da forma que você entender melhor. E aí, onde você vai investir a sua reserva de emergência? Então imagine que você chega à conclusão de que as suas despesas essenciais são de R$3.000. Aí você vai pegar esses 3.000 e multiplicar pelo número de meses que você entende como adequado. 6 meses, 12 meses, um pouco mais, um pouco menos, e aí você vai ter ali um valor que você precisa ter nessa reserva de emergência. Onde você vai investir sua reserva de emergência? Calma, não se desespere. Esse canal no YouTube, por incrível que pareça, porque é um canal recente, ele tem o melhor vídeo da internet brasileira sobre como investir a sua reserva de emergência. 3 formas de você investir no Tesouro Selic. Eu vou deixar aqui para vocês o link. Na prática, eu compartilhei minha tela com vocês e dividi como fazer isso. Assiste esse vídeo, vale a pena se você não sabe ainda como investir a sua reserva de emergência. O quinto sintoma é que você não se preocupa com o seu futuro. Você não tem um plano desenhado para sua aposentadoria. Você precisa ter um plano para sua aposentadoria. Você precisa pensar em como você vai transformar ao longo da sua vida o seu capital humano, o seu esforço, o seu trabalho, a sua força de trabalho em capital financeiro, em investimento que trabalhe para você. Aqui nós estamos falando tanto de renda passiva, ou seja, uma renda que independe do seu trabalho, você trabalhando ou não, aquele dinheiro vai gerar para você mensalmente ou com alguma regularidade dividendos, para que você tenha ali acesso a um recurso mensalmente. Ou você precisa, além da renda passiva, ter esse complemento da sua força de trabalho que diminui ao longo do tempo, para que lá na frente você não perca a sua qualidade de vida e alcance essa vida que você quer ter. Uma vida melhor, uma vida muito mais significativa. Bem, você precisa ter esse plano. Bom, voltei para o vídeo, porque eu estava passando calor aqui com esse terno. Vamos para o sexto sintoma, que é o seguinte: você não conhece os seus gatilhos mentais de consumo. O que são esses gatilhos do nosso comportamento? São gatilhos emocionais, gatilhos mentais,
eles vão acionar uma determinada reação. Então imagine que você brigou com a sua namorada, com a sua esposa, ou vice-versa. Ou você brigou com seu esposo, seu namorado, e aí você foi fazer uma terapia no shopping, que a gente chama de shopping terapia, e aí você foi lá e fez algumas comprinhas e acabou gastando mais do que devia. Bom, aqui você precisa identificar quais são esses gatilhos. Ou seja, se você sentiu raiva, se você sentiu ódio, se você se sentiu mal, se você se sentiu desanimado, ou se na verdade foi um sentimento de euforia, de alegria, de muita felicidade. Então você entendeu que todas as vezes que você está meio triste, você entra para dentro do seu quarto e você acaba fazendo uma comprinha online. Esse é um gatilho que precisa ser identificado para que você não perca o controle da sua vida financeira. Então, se você não conhece quais são esses gatilhos, inclusive a gente deve fazer um vídeo sobre isso, sobre gatilho. Bom, o 7º sintoma é muito simples, você não paga as suas contas em dia. E é claro que isso é um problema. Muitas vezes você acaba entrando no cheque especial, ultrapassando o limite que você tem disponível na sua conta bancária, ou muitas vezes você entra no rotativo. Ou seja, você pode acabar se endividando porque você não tem controle sobre a sua vida financeira. Esse é um sintoma seríssimo. Se você paga ali a fatura do seu cartão de crédito pelo valor mínimo, se você entra no cheque especial, se você se endivida, se constantemente você atrasa o pagamento das suas contas, esse é um grave problema. E esse é um sintoma muito importante de ser identificado para que você viva uma vida melhor. Se você está vivendo dessa forma, eu recomendo que você continue assistindo os vídeos e inclusive se inscreva aqui no canal para a gente falar mais sobre esse assunto. Bom, o 8º sintoma é que você não sabe o básico, os fundamentos para começar a investir. Se você não sabe o básico sobre investimentos, é claro que esse é um sintoma de que as coisas não vão bem, ainda que você não perceba, porque você precisa saber os fundamentos básicos para começar a investir. Esses fundamentos vão envolver o conceito de Selic, de CDI, de IPCA, de IGPM e tantos outros conceitos fundamentais, como, por exemplo, o que é renda fixa, quais são os produtos financeiros de renda fixa disponíveis, cada um desses produtos pode ajudar você a alcançar um determinado objetivo, quais são as opções em renda variável para que você invista, são fundos imobiliários, ações, como você pode diversificar o seu dinheiro fora do país para que você não fique apenas exposto ao risco Brasil. São questões importantíssimas e que você precisa entender, porque o básico, os fundamentos para que você invista bem, o conhecimento primário sobre como funciona o mercado financeiro vai abrir a sua cabeça, pode te abrir, pode inclusive permitir com que você conheça novos caminhos sobre como empreender e sobre como encontrar vocação ou realização profissional. É de fato um mercado que abre a nossa cabeça. Então, eu recomendo, por diversas razões, que você conheça os fundamentos para que você comece a investir. O 9º sintoma é super interessante. Você não busca construir mais de uma fonte de renda. É super importante para que nós possamos diluir o risco do nosso trabalho, que tenhamos mais de uma fonte de renda. Você precisa, se você for um médico, uma médica, pensar que você tem o seu trabalho principal, mas você precisa construir uma outra fonte de renda. Você pode sim fazer isso com os seus próprios investimentos, mas também é interessante que você pense em outras áreas nas quais você possa exercer uma atividade profissional que dependa menos de você. Então pense em ter uma segunda fonte de renda, pode ser os seus investimentos, ou pense também que você pode ter ali uma segunda fonte de renda a partir de um outro investimento na economia real. Pense que ter mais de uma fonte de renda é algo que diminui o risco que hoje está 100% concentrado no exercício da sua atividade profissional. Então, se você perder o seu emprego ou se você que é empreendedor não obter resultados ali na sua empresa, o risco é muito alto. Então, nós precisamos diluir esse risco. Uma das melhores formas, além, claro, ter sua reserva de emergência e investir é pensar na construção de uma outra fonte de renda. Como eu disse, pode sim ser os seus investimentos. Parte deles você dedica a gerar uma renda passiva. Vamos agora para o último sintoma. Bom, o último sintoma é o melhor sintoma de todos. Não tem sintoma bom, né? Porque todos os sintomas são sintomas de que você não vai bem financeiramente. Mas o último sintoma, então,
É o melhor no sentido de que você não está bem financeiramente porque você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal no YouTube. Nós estamos aqui e é super agradável estar aqui com você, mas pedimos a sua colaboração. Se inscreva aqui no nosso canal, curta esse vídeo para que mais pessoas possam visualizar esse conteúdo e deixe aqui também o seu comentário se você tem um ou mais desses sintomas. Foi um prazer ter você aqui comigo, eu fico por aqui, um grande abraço.